Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Euler, professor de matemática, e estamos de volta com mais uma aula. Hoje, dia 26 de maio, certo? De 2021, quarta-feira, nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos na disciplina de matemática. Na nossa aula de hoje, eu convido você a resolver algumas questões do livro didático que estão sendo propostas aí a todos, né? Na nossa recapitulação também de conteúdo, a gente vai estar citando aqui para vocês a utilização de algumas propriedades de logaritmo, de exponencial, certo? Para podermos resolver as questões, nós precisamos comentar essas propriedades. Então, convido você nesse momento a pegar o seu livro didático e abrir lá na página 77. E a gente vai fazer algumas correções aí em alguns exercícios, tá bom? Para podermos dar continuidade no nosso estudo aí sobre função modular. Lembrando que na nossa última aula que nós tivemos, nós fizemos uma recapitulação dos conteúdos que foram estudados aqui, mais principalmente na parte de exponencial e logaritmos, né? E nessa recapitulação a gente pôde mostrar para vocês aí que através de algumas propriedades a gente pode resolver qualquer questão que envolva esses conteúdos, né? Lembrando que nessa aula de hoje a gente vai estar fazendo a resolução de algumas questões e deixando umas para vocês resolverem, para vocês terem uma base de como é feito, tá bom? Beleza, então vamos lá para a nossa resolução das questões. Questão de número 154, lá na página 77. É uma questão foco no Enem, né? A gente tem aí as questões 54, 55, 56, 57, 58 para resolver com vocês aqui nessa aula. Então, vamos lá para a nossa resolução. Acompanhe aí, turma. Nós temos a questão 54. Vamos fazer a leitura. A variável y, quando escrita em função de uma variável x, é dada por y igual a x elevado, ou 5 elevado, aqui ó, a x menos 2 menos 5. A variável x, portanto, quando escrita em função da variável y, é dado por, nós temos aí a alternativa A, B, C, D e E. Turma, olha só, deixa eu explicar para vocês o que essa questão nos traz, né? Aqui nós temos a variável y, certo? Em função, tá bom? Dessa equação. A questão pede para o seguinte, para você deixar aqui, ó, nesse formato, mas não com y aqui, mas sim com x. Ou seja, esse x aqui, ó, ele tem que sair daqui e vir para cá. Como é que a gente vai fazer isso, professor? É milagre? Não, é só seguir a propriedade. Primeira propriedade que a gente vai observar, que esse 5 ele está no segundo membro, ele pode vir para o primeiro membro somando, né? Porque a operação inversa do 5 positivo é 5, ou 5 negativo é 5 positivo no primeiro membro. Então, esse 5 daqui, ele vai vir somando aqui com o y mais 5. E 5 elevado a x menos 2, nós temos aqui repetindo no segundo membro. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza, vamos adiante. Bom, já que nós deixamos desse jeito, nós podemos aplicar o logaritmo, né? Observe que nós podemos aplicar o logaritmo nesse primeiro membro e também no segundo membro. Então, aplicando o logaritmo nos dois membros, vamos ter logaritmo de 5, né? Logaritmo de y mais 5 na base 5 é igual a logaritmo de 5x menos 2 na base 5. 5 elevado a x menos 2 na base 5. Professor, de onde é que veio esse logaritmo? Que não tem nenhuma aplicação aí. Beleza. Observe que quando você for representar esse valor aqui na forma de logaritmo, o valor que você acrescenta de um lado, você tem que acrescentar do outro. Por exemplo, logaritmo de 5. Por que a gente fez logaritmo de 5 aqui, professor? Porque observe que a base aqui em relação a esse logaritmo é 5. Né? Então, por isso que nós adicionamos aqui logaritmo na base 5. Beleza. Agora que nós fizemos esse processo, o que a gente pode perceber? Que esse logaritmo aqui, ó, ele tem base e logaritmando igual.
Então, se a base e o logaritmando dele é igual, é claro que vai dar igual a 1, né? E quanto que é 1 elevado a x menos 2? É o próprio x menos 2. Então, a gente repete daqui, né, essa parte, e aplica a propriedade. Que propriedade é essa, professor? Se o logaritmando e a base são iguais, o valor em relação a esse logaritmo vai ser igual a 1. E quanto que é 1 elevado a x menos 2? É o próprio x menos 2. Essa é a propriedade. Tá bom? Tranquilo, né? Beleza. Agora que nós fizemos esse processo, né? Vocês podem verificar que esse 2 também ele está subtraindo. Se ele está subtraindo, o que pode fazer com esse x? Ele vai ficar sozinho, né? Então, nós vamos passar ele para o primeiro membro, o 2 negativo, vai passar para o primeiro membro positivo. Então, vai ficar logaritmo de y mais 5 na base 5, mais 2 igual a x. Professor, nós já chegamos na resposta? Sim. Então, nós vamos só organizar na forma para vocês enxergarem aqui, ó. Logaritmo de x vai ser logaritmo de y mais 5 mais 2 na base 5. Essa é a solução. Então, podemos afirmar que a opção correta para a questão de número 54 é a letra B. B de bola, tá bom? Então, nós fizemos aí a correção da questão de número 54 para vocês, né? Beleza. Agora que nós fizemos a 54, vamos para a questão de número 55. É uma questão de nível Enem, tá bom? Questão de nível Enem, a questão número 55. Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. É muito utilizado no dia a dia, né? Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, o MS, né, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então nós temos aí, ó, a descrição, certo? Na tabelinha aí na página de número 77. Pequeno, o M, né, o MS, ele é menor do igual a 0 e maior do igual a 3,9. Ligeiro, ele é menor ou igual a 4,0 e maior ou igual a 4,9. O moderado, ele é menor ou igual a 5, né? E maior ou igual a 5,9. O grande, ele é menor do que 6,0, ou menor ou igual, ou maior ou igual a 9,9. E o extremo, que é o maior, né? É maior ou igual a 10. Beleza. Olha só. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula, tá aqui, gente, uma aplicação aí do logaritmo, né? Usa a fórmula ms igual a 3,30 mais logaritmo de a vezes f, em que a representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro, né? Nós temos aí o micrômetro. E f representa a frequência em onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000 micrômetro e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 com aproximação para logaritmo de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como letra A, pequeno, letra B, ligeiro, letra C, moderado, letra D, grande ou letra E, extremo. Vamos resolver, né? Questão de número 55. Está aqui a questão número 55. Vamos lá para a nossa resolução. Está aqui a fórmula. MS é igual a 3,30 mais logaritmo de A vezes F, né? Onde o A é a amplitude, certo? E o F é... que ele fala sobre a frequência, né? Então, vamos lá. Quem é o A? O A, ele nos deu uma informação. O A é 2000 micrômetro, né? E o F é 0,2. Então vamos substituir aqui nessa equação. Então vamos lá. O A, né, é 2000 micrômetro e F é 0,2 Hz. Nós vamos ter 3,30 mais logaritmo de 2000 vezes 0,2. Turma, aqui, ó, nós poderíamos fazer a aplicação da propriedade do produto. Só que a gente também pode multiplicar e encontrar um valor exato. Então é isso que a gente vai fazer. Repete o logaritmo e multiplica dos 2000 vezes 0,2. Então vamos ter
logaritmo de 400. 2.000 vezes 0,2 vai dar 400. Mas, gente, 400 a gente não pode representar por 4 vezes 100. Então, vamos ter logaritmo, né, de 4 vezes 100. Observem que 4 vezes 100, ele pode ser representado por logaritmo de 4 mais logaritmo de 100, certo? Porque a propriedade aqui, ó, do produto. O produto em relação ao logaritmo é igual à soma, né, do logaritmo. Então, logaritmo de 4 mais logaritmo de 100. Então, é o que nós temos agora. Beleza. E a outra parte repete, né? Quanto que é logaritmo de 4? Logaritmo de 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, logaritmo de 4 é 2 ao quadrado. E logaritmo de 100 é 10 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, 3,30 mais logaritmo de 2 vezes 2, porque 4 é 2 vezes 2, né? Mais logaritmo de 10 logaritmo de 10 elevado ao quadrado, na base 10, né? Beleza, já que nós temos essa situação, nós podemos representar novamente na soma o logaritmo de 2 mais logaritmo de 2. E aqui nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade do expoente. O 2 que está no expoente, ele vai passar multiplicando o logaritmo de 10 na base 10, né? Então vamos lá, continuando, tá bom? A continuação dessa questão no próximo slide, acompanhe aí. Temos aqui, ó, logaritmo de 3,30 mais logaritmo de 2 vezes 2 mais logaritmo de 10 elevado ao quadrado vai ser igual 3,30 repete, o 2 vai ficar separado, né? Logaritmo de 2 mais logaritmo de 2, logaritmo de 10 elevado ao quadrado, o 2 que está no expoente ele vai passar multiplicando, certo? E o logaritmo de 10 repete. Agora nós temos aqui, ó, logaritmo de 2 e logaritmo de 10. A gente conhece esses valores. O logaritmo de 2, segundo o texto, é 0,3, né? Então é só substituir. Nós vamos ter 3,30 mais 0,3 mais 0,3 mais 2. Por que 2, professor? Porque logaritmo de 10 na base 10 é 1. E quanto que é 2 vezes 1? 2, certo? Então dá igual a 2. Beleza. Agora nós vamos somar todos esses números aqui, ó. Então MS é igual a 5,90, né? R$3,30 mais 30 centavos mais 30 centavos mais R$2 vai dar R$5,90. Bom, então como o MS é igual a 5,90, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos perceber que pela tabela apresentada o terremoto pode ser descrito como moderado, ou seja, o 5,90 está aí, ó, em moderado, né? 5,9, que pode ser maior ou igual a 5,9. Então temos aí a opção correta é a letra C, tá bom? A letra C da questão 55. Tá tudo bem aí, turma? Alguma dificuldade até o momento? Não? Beleza. Se você tem alguma dúvida, você pode estar enviando para o professor Euler, que ele estará fazendo aí a análise da sua dúvida e com certeza eliminando a sua dúvida, tá bom? Beleza. Temos a próxima questão, a questão de número 56, uma questão de estilo Enem, né? Então tá vindo aí a próxima questão, questão 56, estilo Enem, né? Beleza. Vamos lá. Questão da Universidade Federal do Paraná. Suponha que a quantidade Q de um determinado medicamento no organismo, T horas, após sua administração, possa ser calculada pela fórmula Q é igual a 15 vezes 1/10 elevado a 2T. Sendo Q medido em miligramas, né? A expressão que fornece o tempo em função da quantidade de medicamentos Q é... Temos a alternativa A, B, C, D e E. Beleza, vamos lá para a expressão. Essa aqui é a nossa expressão, que é igual a 15 vezes 1/10 elevado a 2t, certo? O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos simplesmente aplicar a propriedade do logaritmo, né? Adiciona logaritmo aqui, adiciona logaritmo aqui. É isso que a gente vai fazer, ó. Logaritmo de Q, logaritmo de 15 vezes 1/10 elevado a 2t, né? Bom, já que nós aplicamos logaritmo nos dois membros, como é notável que a gente pode fazer essa propriedade, tá bom? Aplicar logaritmo de um lado e do outro, da igualdade, nós vamos agora resolver.
Gente, esse 15 vezes 1/10 elevado a 2t, eles estão multiplicando, certo? Se eles estão multiplicando, eu posso utilizar uma propriedade chamada propriedade do produto, né? Então, logaritmo, a propriedade do produto do logaritmo é igual à soma dos logaritmos, né? Então, nesse caso, vamos ter logaritmo de Q é igual a logaritmo de 15 mais logaritmo de 1/10 elevado a 2t. Tudo bem até aí? Tranquilo? Nós separamos, ó. Essa aqui é uma propriedade, então nós podemos utilizar o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, certo? Beleza. Agora que nós fizemos isso, nós também podemos observar aqui, ó. Aqui nós temos mais uma propriedade, que é a propriedade da potência. O 2/10, ou 2t, desculpa, ele está no expoente, ele vai passar multiplicando toda essa expressão, né? Mas observem que 1/10 nós podemos inverter essa fração e deixar ela na forma negativa. Então, quanto que é 1 sobre 10? O inverso de 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1 vezes 2t vai ficar 10 elevado a menos 2t. E é isso que a gente vai fazer, ó. Logaritmo de 10 elevado a menos 2t. Como é que ficou menos 2t, professor? Porque o 10, quando ele sai aqui do denominador, ele passa negativo, né? Vai ficar 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1 vezes 2t vai ficar 10 elevado a menos 2t, porque multiplica menos 1 com 2, positivo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza, vamos dar continuidade. Observe que o logaritmo de 15 nós podemos também simplificar, e logaritmo de menos 2t também ele vem para... Olha só, ele está aqui, ele vai passar para frente do logaritmo. Então vamos ter logaritmo de que é igual a logaritmo de 15 menos... Por que menos? Porque está aqui, ó, ele está negativo, então ele vem para cá, faz o sinal mais vezes menos vai dar menos, né? O 2t repete aqui, ó, certo? Vezes logaritmo de 10. Nós conhecemos o logaritmo de 10. Quanto que é o logaritmo de 10 na base 10? É 1. E o 2t? 2t não conhecemos, mas o logaritmo de 15 a gente vai conhecer já já. Vamos lá. Repetindo aqui, ó, logaritmo de Q é igual a logaritmo de 15 menos 2t vezes logaritmo de 10. Quanto que é o logaritmo de 15? Vamos lá, logaritmo de 15 menos logaritmo de 10 vezes 1 é 2, ou é 1, né? Vezes 2t é 2t. Então vamos ter que logaritmo de Q é igual a logaritmo de 15 menos 2t. A questão pede em relação ao logaritmo de 15 alguma informação? Não, né? Mas observem que nós podemos utilizar aqui a propriedade. Que propriedade, professor? Observe que o logaritmo aqui, ó, de Q, ele pode sair aqui do primeiro membro, vai para o segundo membro, e o 2t que está negativo, ele vai passar para o primeiro membro. Queremos encontrar o valor de t. Então vamos ter 2t, tá aqui o 2t estava negativo, passou positivo. Por que o logaritmo não passou? Passou, gente, tá aqui, ó, negativo, né? E o logaritmo de 15 repete. Observem que 2t é igual ao logaritmo de 15 menos logaritmo de Q. Esses dois elementos aqui, gente, não é uma divisão? Vocês concordam que isso aqui é uma divisão? Pela propriedade do logaritmo, nós vamos ter logaritmo de b menos logaritmo de c é igual a logaritmo de b sobre c. Então, nesse caso, vamos ter, ó, 2t é igual a logaritmo de 15 sobre q, certo? Pela propriedade aqui, nós estamos voltando à propriedade. Bom, o t, ele está aqui, né? 2 vezes t igual a logaritmo de 15 sobre q. Observe que o 2, ele pode vir para cá, ó, né? Como uma fração. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, t é igual a 1 sobre 2 vezes logaritmo de 15 sobre 2. Por que é 1 sobre 2, professor? Porque, ó, quando divide essa equação aqui por 2, certo? Vamos ter 1 sobre 2 vezes o valor de logaritmo, tá bom? Beleza. Já que ele passou multiplicando, ele pode voltar para o expoente aqui, né? Ele pode voltar. Se ele está aqui, ele pode voltar aqui para o expoente. Então, vamos voltar ele, né? Sai daqui, ele vai para o expoente. Então, vai ficar t é igual ao logaritmo de 15 sobre q elevado ao meio. Lembrando que essa aqui é a propriedade do expoente, tá bom? Do logaritmo. Mas nós aprendemos que 1 sobre 2 também pode voltar para uma raiz quadrada, né? Nesse caso, a raiz é quadrada. Por quê? Porque aqui, ó, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol.
Nesse caso, vamos ter logaritmo de raiz de 15 sobre Q, raiz quadrada, né? De 15 sobre Q, esse aqui é o valor de t. Então, a opção correta para essa questão de número 56 é a letra A. Você vai marcar aí a letra A. T é igual a logaritmo de 15 sobre Q, né? Raiz de 15 sobre Q. Beleza? Tranquilo? Agora que nós já resolvemos aí a questão de número 56, vamos resolver a questão de número 57. Vamos lá, turma, acompanha aí. Já marcaram, né? A 56 é a letra A. 57, vamos lá, questão 57, vamos fazer a leitura. O número de bactérias numa certa cultura duplica a cada hora. Se, num determinado instante, a cultura tem 1000 bactérias, daí a quanto tempo aproximadamente a cultura terá 1 milhão de bactérias? Aproximação importante, 2 elevado a 10 é igual a 1024, que é aproximadamente 1000, tá? Utilizando o logaritmo, considere o logaritmo de 2 na base 10 e aproximadamente 0,3. Beleza. Então, nós temos aqui pelo enunciado, uma questão estilo Enem, né? A seguinte informação, que ele quer saber em relação a 1 milhão, né? 1 milhão. Então, 1 milhão, não esqueçam que o logaritmo de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3, né? Então, 1 milhão é igual a 100, ou é igual a 1000 vezes o C. Bom, então nós vamos ter 1 milhão dividido por 1000, né? Aqui não é C, gente, aqui é 2T, tá bom? É igual a 2T, certo? Esse 2T é da nossa expressão, lembrando que T é o tempo, tá bom? Beleza. Então, observe que ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? E quanto que é 1 milhão dividido por 1000, professor? 1 milhão dividido por 1000 é 1000, que é igual a 2 elevado a t. Mas, gente, 1000 não é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo? Sim, né? Então, nós temos logaritmo de 1000 é igual a logaritmo de 2t. Nós aplicamos o logaritmo aqui, né? Mas poderíamos fazer a aplicação aqui, ó, de 10 elevado ao cubo, tá bom? Beleza. Então, logaritmo de 1000 é igual a logaritmo de 2t. Observe que se t é expoente, ele pode passar multiplicando, tá bom? E o 1000 aqui é 10 elevado ao cubo. Então, aqui, ó, logaritmo de 10 elevado ao cubo é igual a t. Observe que o t que estava aqui, ele passou multiplicando o logaritmo de 2. O 3 está aqui no expoente, ele também vai passar multiplicando, né? Então, vamos ter 3 logaritmo de 10 é igual a t logaritmo de 2. Tudo bem? Tranquilo? Mas quanto que é o logaritmo de 10, professor? É 1. E quanto que é o logaritmo de 2? Ele pediu para utilizar o logaritmo de 2 como 0,3, né? Então, vamos substituir. Então, substituindo aí, vamos lá, turma, acompanhe. 3 logaritmo de 10 é igual a t vezes logaritmo de 2. E quanto que é o logaritmo de 10? É 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, aproximadamente t vezes. Por que aproximadamente? Porque logaritmo de 2 não é 0,3, é 0,301, parece-me. Então, t vezes 0,3 vai dar 0,3t, né? Igual a 3, ou aproximadamente 3. Então, o 3 aqui, ó, o 0,3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui o primeiro membro. Então, nós vamos ter 3 dividido por 0,3 é aproximadamente t. Quando você pega 3 e divide por 0,3, você vai ter aí, ó, aproximadamente 10. Então, em quantas horas, né, o tempo? Em quantas horas a cultura terá 1 milhão de bactérias? Serão 10 horas. Está aqui, ó. Em 10 horas a cultura de bactérias terá 1 milhão. Certo? Beleza? Tranquilo, né? Então nós fizemos a questão de número 57, a resolução dela. Vamos aí para a questão de número 58, uma questão do Enem. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos de um momento em que o número de transitores de processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano. Eita, que legal, né? Que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transitores
que é o número de transitores por centímetro quadrado. Em 1986, a empresa fabricava um processador contendo 100 mil transitores, distribuído em 0,25 centímetros quadrados de área, né? Desde então, o número de transitores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos pela lei de Moore. Considerando 0,30 como uma aproximação para logaritmo de 2 na base 10, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transitores? Vamos lá para a resolução? Olha só, turma, questão 58, acompanha aí a nossa interpretação. A densidade inicial, lá em 1986, é encontrada dividindo a quantidade de transitores pela área. Mas qual é essa densidade? Temos aí, ó, é 100 mil, né? Então a densidade é igual a 100 mil dividido por 0,25. Então 100 mil dividido por 0,25 vai dar 400 mil transitores por centímetros quadrados. Beleza. Na sequência nós temos o seguinte, ó. Como a densidade dobra a cada 2 anos, podemos representar por meio de uma função exponencial. E que função é essa, né? Claro que vamos ter d de c, né? D de n é igual a 4.000 vezes 4.000, lembrando que nós já acabamos de encontrar, né? Vezes 2 elevado a n dividido por 2, onde n é o tempo, tá bom? Beleza. Então, dada essa expressão, nós vamos continuar a nossa resolução. Vamos lá. Com isso, nós vamos ter a quantidade de anos para que a densidade chegue a 100 bilhões de transitores por centímetros quadrados é... Aqui, gente. 100 bilhões é igual a 400 mil vezes 2 elevado a n sobre 2. Bom, aqui nós já começamos a enxergar logaritmos, né? Observe que 100 milhões é a mesma coisa que 10 elevado a 11. Ó, 3, 6, 9, 10, 11. Né? Então é 10 elevado a 11. Vocês vão já verificar que é verdade. 400 mil mais, observe que isso aqui é a propriedade da soma, né? Produto aqui, ó, aqui vai ser a propriedade da soma. Então 400 mil vai ficar aqui e 2 vezes 2 elevado a n sobre 2 vai ficar aqui na outra parte. Beleza, 100 milhões vai ficar, ó, 10 elevado a 11, como eu tinha falado. Logaritmo de 400 mil vai ficar logaritmo de 4 vezes 100 mil mais n sobre 2 logaritmo de 2. Por que n sobre 2, professor? Porque ele estava no expoente, ele passou para frente do número, né? Então o 11 vai acontecer a mesma coisa, ele vai passar para frente do logaritmo, né? Então vamos ter 11 logaritmo de 10 igual, o 4 vai ficar logaritmo de 4 mais logaritmo de 100 mil, mais n sobre 2 sobre 9 vezes logaritmo de 2, né? Beleza. Mas quanto que é logaritmo de 10? É 1. Então vamos ter 1 vezes 11. Que é igual... Aqui, gente. Está aqui, ó. 1 vezes 11 dá 11, né? Logaritmo de 4 é a mesma coisa. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 2, né? 4 vai ser 2 vezes 2. Logaritmo de 100 mil, n sobre 2 vezes logaritmo de 2, a gente repete. Repete novamente aqui, ó. Lembrando que o valor de logaritmo de 2, ele falou que é para usar 0,3. Então 0,3, 0,3. Logaritmo de 100 mil é 5, né? Porque 5 elevado, ou 10 elevado à quinta potência dá 100 mil. E n sobre 2 vezes logaritmo de 3, que nesse caso é 0,3. De 2 é 0,3. Resolvendo aqui, nós vamos ter soma todos os valores, né? E subtrai com n mais 2. Então 11 é igual 0,3 mais 0,3 mais 5 mais 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,15n, né? Então vamos ter 11 menos 5,3, ou seja, R$11 menos R$5,60 vai ser igual a 0,15, né? Nesse caso 5,4. 11 menos 5,6 dá 5,4, 0,15 repete. Tá multiplicando? Passa dividindo. Então nós vamos ter 5,4 dividido por 0,15, n vai ser igual a 36. Então, letra... não temos a resposta, né? O n é 36. Bom, então vamos somar o valor inicial, que nesse caso é 86 mais 36, que nós acabamos de encontrar, vai ser igual a 2022. Essa é a resposta para a questão de número 58. Tudo bem? Beleza. Vamos lá para a atividade agora do livro que vocês têm que fazer.
página 76, somente a página 76, e depois a página 78, a questão 59 a 63, tá bom? Essa é a atividade para vocês fazerem agora. Bom, turma, por hoje foi só. Meu muito obrigado. No próximo encontro a gente vai estudar a função modular, tá bom? Meu muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.